Começa agora, Mente 5.0. Apresentação, Dr. João Lourenço Navarras. Trilha sonora, Banda Varsóvia. Olá, muito bom dia. Estamos aqui na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. E estamos aqui no programa Mente 5.0. Meu nome é João Lourenço Navarras, sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta, e o nosso programa tem a ideia de trazer instrumentos, instruções e, quiçá, instrutores que nos auxiliem a alcançar a Mente 5.0 para poder estarmos vivenciando aí da melhor maneira possível a quarta revolução industrial, que nada mais é do que uma nova ordem mundial na organização, vamos dizer assim, da produção e do consumo da vida material. Mas a nossa meta é a nova ordem social, que é a convivência fraterna entre os povos, que só é possível através da espiritualização da visão do mundo. E hoje o nosso tema é falar sobre sofrimento. E você pode participar no nosso programa de maneira ativa, pois é um programa ao vivo, em que você participa assistindo através dos nossos vários canais. Temos aí o canal do Facebook. Se você está nos assistindo pelo Facebook, você também pode, enquanto assiste o Facebook, fazer as suas colocações, fazer as suas perguntas, seja o assunto pertinente ou não a este programa ou a qualquer assunto ligado à saúde mental. Também você pode, além do facebook.com, o que você coloca /Rede Boa Nova de Rádio, você também pode assistir pelo YouTube. Enquanto você assiste no nosso canal do YouTube, também faz a sua colocação. Vai lá no portal Mundo Maior, assiste o programa ao vivo, faça a sua colocação aqui. Daqui a pouquinho o Henrique manda para a gente aqui pelo WhatsApp. Se você também tem um celular e tem seu WhatsApp, coloque esse número lá e faça a sua pergunta direto conosco. O telefone é 996433827. Lembrando que é 0 operadora 11 996433827. Mande a sua pergunta, pertinente ou não ao assunto de hoje, mas que seja sobre saúde mental. Tudo que tem a ver com tratamento, medicação, diagnóstico. Nós vamos responder hoje no final do programa, em que nós temos 15 minutos do Minuto da Mente. Se você não tem nenhuma dessas tecnologias, não tem problema, o telefone ainda funciona. Ligue para nós e as nossas telefonistas vão carinhosamente receber a sua pergunta e transmitir para mim já agora aqui no 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. Repetindo para quem está apenas nos ouvindo, é 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. Já chegou uma pergunta aqui para a gente. Aguardem no final do programa, nos últimos 15 minutos. A Sandra, lá de Arujá, mandou uma pergunta para a gente aqui através do WhatsApp, no Minuto da Mente. E agora, Mente 5.0, vamos continuar estudando o livro do Hubert Roden, né, que é Por que Sofremos?, que é uma visão pela cultura universica, que é uma maneira de você sair das religiões e ir para o salto quântico da busca da sua cristicidade, não importa que religião que você esteja, né? A busca dessa sublimação do ego vem através da prece e da meditação, seja em qualquer religião que você esteja. Alcançado esse estado de espírito, de emancipação, né, de cristicidade, você não vai desdenhar da sua religião nem das outras, mas vai aprender a respeitar o caminho que muitas pessoas ainda utilizam para alcançar esse estado de espírito. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo que fala sobre a sabedoria do sofrimento. Então vamos entender isso, porque esse livro todinho fala sobre por que sofremos. E lembrando que a nossa ideia não é só sofrer por sofrer, né? A nossa ideia é ver o que isso significa na nossa vida. Até mesmo nas obras espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala sobre bem sofrer e mal sofrer, né? Apontando um aspecto bem específico do nosso sofrimento, que é resgatar coisas do passado, né? Então, não reclamar do sofrimento, porque ao mesmo tempo que você está resgatando coisas do passado, você está preparando para o futuro. Então, a alternativa, né, da vida humana não é sofrer, não é sofrer por não sofrer.
O grande problema é saber sofrer. Então, sofrer um processo não é necessariamente dor, né? Podemos sofrer um processo que nos dá prazer, que seria o gozo. Então, para que serve o sofrimento? Quem se identifica com o seu corpo físico é considerado uma espécie de analfabeto dessa sabedoria divina e espiritual. E quem se identifica com a sua alma, o seu espírito, é considerado um sábio, né? Então aí tem a ver o profano e o iniciado. O profano é aquele que sabe que existe alguma coisa, mas está muito ligado ainda às necessidades físicas e psíquicas imediatistas. Não tem nada errado nisso, é apenas uma fase. Lembra? Todos nós somos um princípio inteligente através do tempo evoluindo. E o que importa não é nem quanto tempo leva, né? Lembra? Os trabalhadores da última hora receberam o mesmo dinheiro, o mesmo salário, porque não que ele fez tudo em uma hora, não é isso. Porque tanto faz você levar 1000 anos ou um dia para alcançar esse estado de espírito, que você vai conseguir é o mesmo despertar espiritual que todo mundo consegue. Então, na realidade, não existe pessoas que estão na frente ou atrás. Existe o momento de cada um, né? O nosso ego material, ele é infeliz, né, quando ele sofre problemas físicos ou emocionais ou sociais, coisas que estão fora dele, né? Agora, o nosso eu espiritual, com E maiúsculo, pode sofrer e continuar sendo feliz, passar pelas vicissitudes da vida sem perder o seu estado de espírito de felicidade. Por isso que eu digo que não confundir a alegria, que é um estado de ego do nosso corpo satisfeito, do nosso psiquismo emocional satisfeito, com felicidade, que é um estado de espírito que independe do nosso corpo. Se dependesse do nosso corpo nós sermos felizes, então por que os espíritos puros que vivem em planetas totalmente sem matéria não estão encarnados? Porque a felicidade não é deste mundo, né? Como dá no capítulo 2, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O porquê que não é nesse mundo? Porque a felicidade não é um estado de corpo, é um estado de espírito. Então eu posso estar encarnado e meu espírito ser feliz, apesar do padecimento do meu corpo. Então, quem sofre simplesmente para sofrer, a gente dá um nome para isso, né? Acha gostoso sofrer, a gente chama isso de masoquismo, né? Masoquista. Agora, quem sofre por um ideal superior, esse é um homem sábio. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade lá, eu perguntava para as pessoas reclamavam, nossa, estamos aqui o dia inteiro, chegamos às 8 horas, vamos sair só às 16 horas, às 18 horas, e não vai melhorar, só vai piorar, porque depois vai ter plantão, né, vai ter estágio, uma série de coisas. Eu falei, bom, se vocês não estivessem aqui, sofrendo esse processo da formação médica, vocês estariam aonde? Ah, eu estaria em casa, eu estaria na praia, estaria jogando bola, estaria dormindo. Então vai para lá. Né? Se aqui está doendo tanto assim que você não aguenta, vai para lá. Não, mas se eu não cumprir curso, eu não vou me tornar médico. Então o seu sofrimento é um sofrimento por um ideal superior. Então você é sábio, né? Tolera esse processo da formação médica, né? E aí é como a gente fala, o Huberto está falando aqui, é melhor realizar-se, né, pelo sofrimento do que frustrar-se pelo gozo, né? Claro, vou ficar 6 anos sem fazer nada, daqui 6 anos eu não sou médico. Eu vou me frustrar porque no gostoso, né? Então, essa frase aqui que ele colocou no livro, para mim, é o resumo desse capítulo, né? Ele diz assim, se a vida terrestre fosse a vida definitiva, né, o sofrimento seria um absurdo. Sim, se nossa vida fosse apenas uma coincidência biológica que vai durar mais ou menos uns 100 aninhos, não tem por que sofrer, né? Então eu vou partir para a violência, para a agressão, tomar dos outros, eliminar os excessos dos outros para ficar comigo e gozar tudo que eu puder, né, antes de morrer. Porque a vida é só essa, né? Mas não é isso, né? A gente sabe desde o advento do Cristo que ele veio nos falar de maneira clara, objetiva e assertiva de que a vida continua. Então, tudo que nós padecemos enquanto encarnado é para o crescimento espiritual que é eterno. Então, não dá mais para considerar a vida terrestre como a nossa vida definitiva. E o senso de eternidade nos dá coragem
para o sofrimento, que passa então a não ser um absurdo, e sim um processo de crescimento espiritual. Saber que o sofrimento pode ser o caminho para a felicidade faz com que o sofrer seja padecido ou sofrido, né? Faz a gente sofrer com serenidade e amor. Sim, né? Que não tem nada a ver com aquela coisa do tipo, eu me sacrifico por você. A palavra aqui, sacrifício, nem deve ser usada nesse sentido. Sacrifício é aquilo que te torna melhor, o ofício santo. É o sofrimento, o padecimento, o não gozo, mas que faz você se sentir melhor. O não gozo, inclusive com dor, só pela dor, isso é masoquismo. Não serve para nada. Então, quem vê no sofrimento um meio, um método para ultrapassar as futilidades da vida, esse é o iniciado, é o contrário do profano, né? Profano é aquele que só quer viver a vida do jeito que ela é gostosa, sabe? Até que existe a vida eterna, mas eu vou tirar um cascão, né? Não vou tirar nenhuma casquinha dessa vida. Eu vou tirar uma crosta dessa vida para mim. Depois eu vejo o que eu vou fazer quando eu morrer. Então, esse é o profano. Sabe que está lá, né? Uma coisa melhor, mas não entra no templo. É profanos, né? Está fora, né? E o iniciado é o que está inner, né? Está dentro de si mesmo, né? Então, todo homem que não sabe sofrer é um ignorante, né? Ignora a realidade maior. Quem sabe tirar proveito do sofrimento, quem sabe sofrer, é um sábio, né? Quem se revolta com o sofrimento faz de um mal dois males, né? Faz a coisa ficar pior, né? Vamos dizer assim, do que ela é. Então, se revoltar significa piorar a situação. Então, a gente tem que se voltar, como fala lá nos Alcoólicos Anônimos, estuda sua dor para ela não virar uma revolta, senão você vai sofrer. E para quem é alcoólatra, o alívio rápido e fácil é beber, é a fuga, né? É a maneira pela qual eu me continuo longe de mim mesmo, que é o profano, né? Agora, quem se resigna, né, o cara que é resignado, né, ao sofrimento, não se faz melhor nem pior, né? Ele tem uma postura que a gente chama de estoica, né? O estoicismo do Epiteto, né? Do Marco Aurélio. Sofre, mas sem uma intenção maior, né? Agora, quem vê no sofrimento um meio de purificação, redime-se da amargura do sofrimento. Sim, ele elimina essa amargura, né? Ele entende que ele está edificando algo dentro dele que é para a eternidade. Principalmente trabalhar contra o egoísmo. Então, tudo aquilo que contraria o ego é considerado sofrimento. Mas se eu estou contrariando o ego para que cresça o meu eu posso até ter uma postura estoica buscando a minha iniciação, né? Então, tem a revolta, tem a resignação, né? E tem vamos dizer assim, a regeneração, o sofrimento revoltado, né? O sofrimento resignado e o sofrimento que regenerado, né? Agora, não adianta a gente sair por aí aconselhando as pessoas para que sofram com paciência, e a gente vê isso muito nas religiões, né? Inclusive a ideia do sacrifício em termos de não de aquilo que lhe torna melhor, sacrifício como martírio, né? Tem gente que confunde sacrifício, que é aquilo que te torna melhor, né? Sacrifício ou ofício santo, sacro, né? Tanto que existe o sacrilégio, aquilo que tira você do caminho, que torna você melhor, aquilo que aleja o santo, né? Então existe um processo, né? Não adianta você ficar falando para a pessoa, calma, espera que tudo vai melhorar, ficar aconselhando que para sofrer com paciência. O que resolve o problema das pessoas não são bons conselhos, certo? E aí a gente fala, né, que de conselho o inferno está cheio, né? Do que está calçado o caminho do inferno, está cheio de conselhos lá. O que resolve é que o sofredor tenha a visão nítida do seu verdadeiro eu,
né? E não ficar querendo se livrar do sofrimento que é do ego, né? Mesmo que seja atenuando ele com promessas de um futuro melhor. Não, isso é barganhar com a sua vida, né? Então ninguém se torna sábio na escola primária, né, das circunstâncias que vêm de fora. Não, né? Tudo que o meu ego sofre causado pelas circunstâncias biológicas, psicológicas, sociais, até mesmo espirituais, não é o que torna eu sábio, né? O que vai me tornar sábio, né? Mas sim é na universidade da minha substância de dentro. Então, escola primária é aprender o beabá de como eu uso a vida. A universidade da substância de dentro é como eu ingresso na vida superior. Então, tem a vida animal imediata e tem a vida espiritual imediata. Para isso, eu tenho que fazer um mergulho dentro de mim mesmo, nessa minha universidade, da minha substância de dentro, a busca do verdadeiro eu. Então, eu tenho que me desidentificar do ego. O autor até ele usa um termo interessante, praticar o egocídio, né, que não é se martirizar, tá? Porque eu posso me martirizar barganhando coisas com Deus, né? Ah, eu vou ficar aqui uma semana sem comer chocolate. Tá, é um exercício de contrariedade, mas aí eu quero entrar no céu, hein? Não. O exercício da contrariedade é para mim entrar em contato com a minha substância interna, a minha substância de dentro, com o meu eu, com a minha essência. E para escutar, né, a sabedoria da substância interna, o que nós devemos fazer? Né? Silenciar de vez em quando esse ruído das circunstâncias externas e passar a auscultar a minha voz de dentro. Que é o que ele fala aqui. O Bert Holden ensina as pessoas a fazer a meditação. Quando ele era encarnado aqui no planeta Terra, ele tinha um instituto que ensinava as pessoas a meditar neste intuito, sem aspectos religiosos, apenas para você fazer essa viagem interna, essa iniciação, dentro, aí se iniciar essa busca interior, que é aquilo que Jesus falava. Conhece a ti mesmo, né? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade não é saber o que acontece no mundo, é silenciar o mundo para entrar dentro de você. Esse é um método para a gente poder escutar essa nossa universidade da substância que vem de dentro, a nossa voz de dentro. E aí ele fala assim, esse processo, que o homem, a sugestão dele é que a gente deve, cada dia, né, todo dia, pelo menos por meia hora, ficar, né, entrar e ficar no silêncio de dentro e fechar todas as portas aos ruídos de fora. Não, não é para negar a vida, né? É para, por meia hora, todos os dias, a meditar, fazer algum exercício de interiorização, né? Então, olha só que interessante. Não somente se fechar para os ruídos físicos da natureza e da sociedade, mas também aos ruídos mentais e emocionais do nosso próprio ego. Isso é interessante. Ele fala aqui, olha, para todo principiante é difícil fechar as portas aos pensamentos e às emoções, mas com paciência e persistência, acaba dominando ele a dificuldade e vai encontrar a facilidade. É um exercício. Então, há pessoas que usam métodos. Por exemplo, posso pegar uma vela, né, ou uma lâmpada, um LED, né, ou uma imagem, uma figura, e ficar olhando para ela e tentando olhar só para ela, tentando tirar todos os pensamentos que vão entrar na minha mente. E vai entrar. No começo vai ficar, não, mas tem que fazer o almoço. Não, é meia hora sem pensar nisso. O mundo não vai acabar, né? Meia hora que você se desligar do mundo, e não é dormir, tá? É ir varrendo a sua mente de qualquer tipo de estímulos externos e também de estímulos internos. Na Federação Espírita, quando a gente treinava mediunidade, na educação mediúnica, muitos alunos reclamavam, mas tem muito barulho na rua. Aí o nosso professor falou, nós temos que começar a nos abstrair dos ruídos para nos interiorizarmos e entrarmos na concentração e rebaixamento da vigília suficiente para conectarmos
e fazer lá o PACEM, né? A percepção, aproximação, contato, envolvimento e manifestação. Para isso, eu tenho que me desligar do meio. Isso é um exercício que se faz. E ele está pedindo aqui, ele sugere que a gente faça isso meia hora por dia. Então, você vai estar lá tentando meditar, olhando para uma vela ou simplesmente fechando os olhos, e você vai vir os pensamentos. Ah, mas está coçando o meu pé. Para, não coça, né? Ah, mas eu tenho que ver, mandar aquele e-mail. Pode parar de pensar nisso. É meia hora e no começo vai ser difícil. E aí, como ele falou, depois você encontra a facilidade de fazer isso. É treinar, né? No fim, ele diz assim: pode o homem ficar no silêncio de dentro em plena sociedade dos ruídos externos? Pode. Depois que você aprende a meditar, você medita até dirigindo, né? Conversando com as pessoas. Você consegue fazer isso porque você é aquela capacidade que o ser humano tem de dissociar, né? Que tem muito a ver também com a questão mediúnica. Quando a pessoa está lá dissociada para receber informações do plano espiritual, ela varreu a mente dela de todos os pensamentos e ruídos do aqui e do agora, né? E está conectada com o plano espiritual. Mas aqui a nossa ideia é se conectar consigo mesmo, né? Então, eu consigo fazer isso mesmo no meio de todos os ruídos externos, inclusive da nossa própria mente. E diz aqui, na razão direta que cresce esse silêncio de dentro, decresce o amargor do sofrimento. Esse é o caminho da gente encontrar o bem sofrer, né? Na qual a gente começa a perceber o mundo através não mais do ego inquieto, insatisfeito, que é cheio de vontades e desejos, e sim através do meu eu, que é pleno, absoluto, eterno. Então, todas as brincadeiras do ego se tornam pueris mesmo, infantis, imaturas. E é exatamente isso que sente um dependente químico, um alcoólico em recuperação pelos grupos dos anônimos. Quando ele chega no 12º passo, está dizendo assim, tendo experimentado um despertar espiritual através da prece, da meditação, a, rogo a Deus saber qual é a vontade dele sobre mim, né? É isso que é interessante, eu não quero mais, não é mais a minha vontade do meu ego, né? É essa vontade maior que vai encontrar com o meu eu, né? E aí ele fala umas coisas interessantes assim, por fim, né, pode o homem dizer a si mesmo, depois que ele faz esse caminho, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha vida. Exatamente esse estado de espírito que aqueles cristãos lá do comecinho, do século, nem do século I, do ano 1, né, depois de Cristo, quando eles eram perseguidos e mortos, ou colocados em cadeia, presos, ou colocados no circo dos leões, eles iam cantando os hinos de louvor, porque eles tinham já experimentado esse despertar espiritual. Então não tinha, ainda mais naquela época, nenhum tipo de sofrimento físico ou mental que os fizesse tirar dessa felicidade do seu eu interior, né, que é a tal do espiritual. Então isso faz com que a gente perceba o mundo externo como algo necessário para o nosso crescimento espiritual, né, sem padecer, sem um sofrimento até sereno e, quiçá, até feliz, né? O corpo pode estar triste, o meu ego pode estar passando por processos difíceis, mas o meu eu está feliz, porque sabe que isso é um trabalho de crescimento espiritual. Não é martírio, não adianta você se colocar em padecimentos físicos e psíquicos se a meta não é o crescimento espiritual, né? Não vá fazer barganhas com Deus e muito menos ser resignado sem entender o que está acontecendo. Então ele diz aqui, olha, ninguém é senhor do seu destino de fora, não dá para mim controlar as coisas fora de mim, mas pode e deve ser senhor do seu destino de dentro, sim, né? É assim que também nos grupos de Al-Anon, né, existe o AA, os alcoólicos anônimos, e existe o Al-Anon, que é os familiares e amigos de alcoólicos anônimos, que são aquelas pessoas que convivem com o alcoólatra e sofrem porque ele não controla a doença dele. Até quando ela começa a perceber que ela pode viver a vida dela, pode até lamentar que tem um filho, um pai, uma mãe, um avô alcoólatra,
mas ela já não sofre por isso. Aliás, ela já não se entristece ou para a sua vida por isso. Ela sofre o processo até de uma certa felicidade, porque ela sabe o que ela pode mudar é o que tem dentro dela, não o que está fora dela. Então ela para de querer controlar e faz essa busca interior, né? Por isso que ele fala que ninguém é senhor do seu destino de fora, né? Mas pode e deve ser o senhor do seu destino de dentro, que a gente consegue isso através da meditação. Meia hora todo dia. Escolha o método que você quiser, né? Mas é só meia hora todo dia. A ideia qual é? Varrer o ego, entrar em contato com o seu eu, e aí você vai começar a perceber, né? Varrer da sua percepção as amarguras do ego. Então, aí, o que a gente conclui com isso, né? Gozos e sofrimentos, né? Parece que são coisas opostas. Gozar a vida ou sofrer coisas na vida são coisas que nos acontecem aleatoriamente, à toa. Acontece. Mas a felicidade ou a infelicidade é uma criação nossa, né? Como eu vou lidar com essas situações depende de mim. Eu não vou ser resignadinho porque Deus prometeu vida melhor lá do lado de lá. Não, isso é sofrimento resignado. Sofrimento consciente é uma coisa interessante. Ele usou esses três tipos aqui, né? O revoltado, o resignado e o regenerado. Aquele que está realmente vivendo um mundo de regeneração, ele sabe para que é que ele está contrariando o ego dele, para que cresça o eu, esse contato consciente com Deus, através da prece e da meditação, faz com que ele enxergue o real valor das facticidades do dia a dia, que estão aí para ajudar o ego no seu processo material, vamos dizer assim, que por trás disso tudo existe um eu crescendo. Então a felicidade ou a infelicidade depende de você, do teu eu, né, e não do teu ego. E o teu ego depende, para gozar ou ter sofrimento, ele depende das coisas que acontecem fora, né? É uma coisa interessante isso. As pessoas dizem assim, eu só sou feliz quando tudo for do meu jeito. Por isso que eu sou controlador. E não consegue ser feliz nunca. Pode ter alguns momentos de gozo. Tá vendo? Fez o que eu quis. Tá vendo? Aconteceu o que eu esperava. Manipulei, fiz e agora é tudo do meu jeito. Ele está tendo o quê? Instantes, né? Miligundos, né? Que é a milésima parte de um segundo, é um miligundo de gozo. E provavelmente vai ter o resto da vida de dificuldades. Está lá no livro do Evangelho também falando sobre o Evangelho segundo o Espírito, também fala sobre isso, né? Então, gozos e sofrimentos são coisas que nos acontecem no dia a dia porque atinge o ego, né? Mas a felicidade é um estado de espírito que a gente cria, felicidade ou infelicidade. Então, para a gente ir para o nosso minuto da mente, eu sou o senhor da minha felicidade ou da minha infelicidade. O exterior, os outros, as coisas, são autores dos meus gozos ou dos meus sofrimentos. E aí, então, é quando você começa a se interiorizar, mesmo que alguém lhe faça uma grande coisa que cause dor ou sofrimento, não vai alterar o seu estado de espírito de felicidade. O máximo que pode acontecer é você lamentar, né, que existam pessoas ainda presas ao ego, mas aí não sei se tem que lamentar. Tem um colega nosso da faculdade que ele falava, gosto não se discute, lamenta-se. Eu falei, não, se você está lamentando, quer dizer que você está falando que o gosto do outro é feio, é ruim. Não, você pode comentar. Eu acho que você pode até reparar. E reparar em que sentido? Para saber como que você pode ajudar alguém que ainda está com a mente não expandida, está só usando para atender às necessidades do ego, o ego imediatista. Então, por isso que a gente diz, a felicidade ou infelicidade é uma criação nossa, do nosso eu. A satisfação imediata do ego vai dar gozo, e quando não é satisfação imediata, vai dar sofrimento. Então, ele diz aqui, eu posso ter gozo ou posso ter sofrimento, mas eu sou a minha felicidade ou a minha infelicidade. Então, olha, o ego tem coisas, né? Quando essas coisas satisfazem ele, é gozo. Quando não satisfazem, é sofrimento. Mas o eu, né? Eu sou.
né? Não é eu tenho. Eu sou felicidade ou eu sou infelicidade, independente do meu ego estar em gozo ou estar em sofrimento. Principalmente quando eu sei para que eu estou fazendo esse exercício do egocídio, né? E muitas vezes o egocídio é se submeter às vicissitudes, que aquilo que é uma vicissitude só para o ego, mas está em função do crescimento do eu. Vamos agora para o Minuto da Mente, que já tem várias perguntas que eu vi aqui chegando aqui pelo WhatsApp que o Henrique mandou para mim. Vamos lá. Minuto da Mente. Faça aqui a sua pergunta, a sua colocação, que nós vamos responder agora. O programa é ao vivo e você está participando dele ao vivo pelos nossos canais. Entra lá no Facebook, você vai nos ver falando aqui, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Faça a sua colocação, mesmo que não seja pertinente a este assunto de hoje, qualquer assunto em saúde mental, diagnóstico, medicação, tratamento. Ou então pelo YouTube. Você está assistindo a gente pelo YouTube? Faça lá a sua colocação, faça sua pergunta. Entra lá no canal do YouTube daqui, chama-se Portal Mundo Maior. Se você tem o WhatsApp, tem seu celular e tem esse aplicativo WhatsApp, coloca esse número lá e mande a sua pergunta para a gente também pelo WhatsApp, que você vai pelo telefone 0 operadora 11 99643 3827 e faça a sua pergunta agora. Mas se você não tem nenhuma dessas tecnologias, não tem problema, tem um telefone, ligue para nós, 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011, faça a sua colocação, a sua pergunta, que as nossas telefonistas amorosamente vão anotar e mandar para mim pelo WhatsApp, 0800 979 5011 e 0 operadora 11 2457 5011. E nós já temos perguntas aqui que chegou logo no comecinho do programa, a Sandra Arruda, da cidade de Arujá, aqui em São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo. Bom dia. Gostaria que falasse sobre o tratamento à base de cannabis medicinal na redução de danos. Gratidão. São duas coisas, dois assuntos bem polêmicos em se tratando de saúde mental. A cannabis não tem ainda estudos suficientes para dizer que ela é segura para tratar transtornos mentais. Pela Associação Brasileira de Psiquiatria, não existe nenhuma evidência ainda de que isso possa melhorar alguma questão de saúde mental. Estamos fazendo pesquisas e assim que sair, vamos ver aquilo que é aplicável. Pesquisas que nós já temos são apenas aplicáveis em neurologia, tá? Mas não em psiquiatria. Então, quem fica vendendo a ideia de que é seguro e que é pesquisado, que já foi cientificamente comprovado, não está pautado nas revistas, nas publicações que são consideradas, vamos dizer assim, sérias, ok? Agora, falando de usar cannabis na redução de danos, o que ela quer dizer que provavelmente redução de danos é quem é dependente químico. Redução de danos foi uma invenção, né, que foi facilmente absorvida pelos sistemas de governo, né, porque diminui as lesões causadas aos dependentes químicos pelo uso das suas substâncias. A princípio, era muito interessante quando havia muitas pessoas dependentes de drogas injetáveis. Então, o que era reduzir o dano? Você fornecia para o dependente químico o equipamento para ele se injetar esterilizado, porque muitas vezes eles reutilizavam as seringas e causavam danos enormes, desde uma flebite até miocardite, né? Graves, né? Endocardites graves causadas pela injeção várias de bactérias na própria veia, né? Então, isso era uma época de redução de danos, tá? E aí se aventou também a ideia do que reduzir danos seria mais ou menos também mude de droga. Não, essa droga te faz muito mal, mude para uma que faz menos mal. E aí, é claro, isso tem um uso político muito interessante, porque
um dependente químico vai ser sempre um problema, um peso para a sociedade, e, portanto, é uma responsabilidade de quem é o posseiro do Estado, que nós chamamos de governo. Então, reduzir os danos significa empurrar para frente esse problema, o próximo governador, o próximo prefeito, o próximo presidente, que se lixe com isso, porque eu vou aqui fazer a arrumação da minha vida, claro, arrumando a patota, que também me apoiou para entrar neste posse do Estado, né? Então, particularmente, vamos dizer assim, tratar dependentes químicos com redução de danos não é uma boa opção. Você pode sim reduzir os danos através de tratamento médico e propor para ele, em seguida, entrar no modelo Minnesota de tratamento, porque reduzir os danos por reduzir não é tratar a dependência química, tá? E muito menos usar drogas de substituição, que não é, vamos dizer assim, novidade no mundo. Por exemplo, há alcoólatras que são tratados substituindo o álcool por calmantes tarja preta. Diminui os danos, mas vai continuar danando, porque hoje a gente sabe que medicações tarja pretas agem no mesmo lugar do álcool, lesam o cérebro do mesmo jeito e vai causar demência mais cedo ou mais tarde. Então, juntando esses dois aspectos, cannabis medicinal ainda não tem trabalho científico suficiente provando ser útil para tratar doenças mentais, entre elas dependência química, e a redução de danos só vamos dizer assim, pensável nisso, em você substituir a droga por uma medicação e ao mesmo para aliviar a abstinência, e aí você introduz a pessoa num programa de recuperação do modelo Minnesota de tratamento para a dependência química. Espero que eu tenha respondido para a Sandra, e claro, as perguntas servem para também outras pessoas. Nós temos aqui também uma pergunta da Regina Silva, aqui de São Paulo. Ela diz assim: bom dia. Já tive depressão e tomei remédios, não me sentia bem e não gostava. Às vezes me dava muito sono. Atualmente, depois de uma grande melhora de terapia, tomo o comprimido alopata, né? Hipérico. O senhor acha que ele é recomendado? Grata. Olha que interessante. A fitoterapia foi a grande inspiradora, e ainda é a grande inspiradora das indústrias farmacêuticas. Antigamente existiam as medicações feitas das plantas, mas um grande magnata do petróleo descobriu que poderia fazer moléculas semelhantes a que tinha nas plantas, e aí com aquela ideia de que o que é feito na fábrica é mais higiênico e mais cientificamente comprovado do que é feito nos laboratórios das farmácias de manipulação, fez com que a ideia de que alopatia e homeopatia caísse em descrença. Foi feito um lobbying e uma propaganda contra, que é as fake news a favor dos interesses de magnatas capitalistas, vamos dizer assim. E aí o que acaba acontecendo? As ervas foram perdendo a sua credibilidade. Posso dar exemplos aqui. Por exemplo, quem já tomou dipirona, a molécula da dipirona é inspirada numa planta chamada milfolhas, Millefolium, e o millefolium é usado para isso. Ainda as pessoas usam a arnica, né, para traumas, dores, né, seja em forma de pomada, né, e até a indústria farmacêutica faz pomadas à base de arnica, né? O hipérico, que o nome da planta é Hipericum perforatum, nada mais é do que a erva de São João, que é amplamente conhecida no meio fitoterápico e também homeopático como tratamento para a depressão. Ele é considerado um antidepressivo, tanto que hoje na farmácia, antigamente você pegava o hipérico na gôndola, como se fosse um remedinho de camomila, um chá de camomila. Hoje não, você tem que pedir lá no balcão, porque ele também tem uma tarja vermelha, não que seja um remédio controlado, mas o farmacêutico vai te fornecer esse remédio e mediante ou não, ele tem que mostrar uma receita, né? Assim como também você vai comprar dipirona, ivermectina, ele não te pede para ver a receita, porque não é um remédio controlado. Mas tem que pedir no balcão, não fica à disposição de você sair catando nas gôndolas como se fosse perfumaria, né? Então, o hipérico é indicado para
quadros de depressão leve a moderada, mas depende muito de cada pessoa. Cada um responde de um jeito. O hipérico pode ser usado em fitoterapia, com 100 miligramas, ou às vezes 300 miligramas, 2, 3 vezes por dia. E a pessoa obtém alguma melhora, e isso depende de cada pessoa. Tá? Não é o sintoma e nem o remédio que determina como eu vou te tratar. É a sua resposta pessoal à sua doença. Como a gente fala assim, a minha catapora não é igual à sua catapora, então provavelmente o tratamento vai ter que ser diferente. Então, o hipérico, tanto em forma de fitoterápico como em homeopatia, é indicado sim para tratamento de depressões leve e moderada. O que a gente sugere é que as pessoas não se automediquem, tá? Busque auxílio, né, e orientação. Se o seu médico não conhece fitoterapia, procure um que conheça, né? Não é errado, ninguém é obrigado a estudar aquilo que não quer estudar. Então, agora, eu tenho o direito de escolher quem que cuide de mim, ok? Então, existe sim o hipérico perforato, que é a erva de São João, e ela é usada assim para depressão, tá? Essa é a resposta para Regina de São Paulo. E tem o Pedro, eu acho que MA deve ser de Maranhão, né? Bom dia, uma terça abençoada por Deus a todos. Sou assistente social com especialização em saúde mental e trabalho em um hospital público, referência no tratamento da saúde mental. E unindo os conhecimentos da ciência tradicional com a ciência do espírito, me auxilia muito em meus atendimentos de acolhimento aos pacientes e familiares. Um conhecimento não anula o outro. Pelo contrário, um auxilia o outro, quando entendemos que o sofrimento faz parte da terceira dimensão, por estarmos ainda vivendo em um planeta de provas e expiações. Compreendemos que colhemos, na mesma proporção, tudo o que semeamos, não como forma punitiva, mas como forma educativa. Estamos todos aqui para aprender a única lição, o amor. Esse aprendizado pode passar pela dor, do sofrimento, que é um dos caminhos reeducativos do espírito. Então entendemos de forma plena que Deus é infinitamente misericordioso com todos nós, seus filhos. Paz e bem a todos. Muito interessante a colocação do Pedro, né? Porque é uma coisa muito interessante. Ver as coisas como dor e sofrimento, né? Ou como gozo, né? E alegria, é uma postura do indivíduo, né? Tanto que existe, que aqui o autor até falou, existe os masoquistas, que acham gostoso a dor, né? Agora, dizer que isso é, como ele está falando aqui, que nós estamos pagando coisa do passado, não é verdade. Deus não é uma espécie de delegado do céu, né? Vai fazer uma cariação, fez errado, vai para a cadeia, fez certo, está solto. Não, não é isso. Ele vai sempre olhar para nós, e é o que eu sugiro para as pessoas fazerem isso também, como princípios inteligentes evoluindo no tempo e no espaço, que é as nossas três dimensões, né, que a gente vive, né? E aí, esse princípio inteligente está passando por experiências, ora desenvolvendo o conhecimento, ora desenvolvendo a moral, né? Os valores éticos e morais. Então, toda vez que você passa por uma situação, a pergunta que é feita é essa: o que falta ainda para você se ajustar às leis de amor? É isso que significa justiça divina. Não é te peguei e vai para o inferno. Não, não é isso. Então, essa é a postura da lei cósmica, né? Que é o amor cósmico universal. Sempre você será encaminhado para que você alcance esse ajustamento às leis de amor. Quanto menos esclarecido você é, mais compulsórias são as suas oportunidades de experiências. Então fica parecendo que é pagar, né? que é você pagar o passado, mas não é. Você está apenas revivenciando ele, podendo agora com uma visão melhor. Temos outras perguntas aqui, já estamos quase no fim. Cristina Fiore do Tucuruvi, ela pergunta assim: seria funcional começar com alguns minutos por dia, de modo crescente, até conseguirmos quase que naturalmente a meia hora de meditação que será expandida também naturalmente? Sim, né? Eu acho que a gente pode até fazer uma coisa assim, colocar o nosso nome na agenda, sabe? Que nosso nome não está na agenda. Ah, puxa, doutor, sou eu, é a hora de eu meditar. Coloca lá no seu celular para despertar, sei lá. Sabe normalmente o que as pessoas fazem? Às vezes de maneira inconsciente, principalmente os católicos,
Todo dia às 18 horas eles param para fazer a Ave Maria. É uma meditação. Ó, eu posso fazer isso de outra maneira, posso marcar outro horário, porque eu posso estar num local, numa situação que me seja favorável para começar de minuto em minuto até conseguir ficar 1 hora. Agora, eu sugiro que você reserve sempre meia hora do seu dia para isso, no melhor lugar, no melhor momento que você possa fazer. Sim, podemos começar devagar e aí a gente vai crescendo. O programa Mente 5.0 termina aqui. Temos algumas perguntas ainda do Gilberto de São Paulo e do Bruno de São Paulo, que fico prometido aqui que semana que vem estaremos respondendo. O programa novamente volta, o programa Mente 5.0 volta semana que vem, continuando falando sobre o sofrimento. E nós vamos falar dos gozadores infelizes e dos sofredores felizes. Até a semana. Você acompanhou Mente 5.0.